A paz do Senhor, irmão William, a paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor, irmã Yandra, e a todos os que estão na sintonia do programa O Poder da Intercessão. Eu gostaria de, em rápidas palavras, trazer uma rápida reflexão de um tema que julgo ser importante para nós, né, principalmente em tempos de pandemia e isolamento social. Precisamos aprender algumas coisas e usar, quem sabe, esse tempo em favor de nossas famílias. Gostaria de ler um texto em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. A palavra de Deus diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Como eu falei, ainda agora estamos vivendo em um tempo, né, que muitos de nós fomos obrigados, né, a ficar em casa, a cumprir o isolamento social pelo bem da comunidade, pelo bem de nossas famílias, para proteger aquelas pessoas que nós amamos e também para proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, né, as pessoas que têm alguma complicação médica, os idosos, e nós fomos meio que obrigados a parar nossas atividades e ficar em tempo integral nos nossos lares. E eu creio que não somente eu, mas muitas pessoas têm percebido algumas coisas interessantes neste período. Querendo ou não, os maridos e as mulheres e os filhos precisaram e tiveram que ficar mais próximos, né? Se essa proximidade foi benéfica ou não, isso nós precisamos analisar com mais calma, mas o que nós precisamos ver é que nós temos esta oportunidade de estarmos mais próximo de nossas famílias. E aí o que nós precisamos refletir, a pergunta que nós precisamos responder, o que eu tenho feito nesse tempo de isolamento? Como está a comunhão com a minha família? Como é que estão meus filhos? Como é que está minha esposa? Como é que está o meu casamento? Como é que está a minha relação familiar durante esse isolamento social? Uma das coisas que me veio à mente para trazer a palavra e falar com você nessa tarde sobre uma das coisas que é primordial para o desenvolvimento e a manutenção de uma família. Isso nós falamos sem medo de errar. Toda família precisa do que nós vamos falar agora. E o que nós queremos falar é sobre comunicação no lar. E eu não sei se está acontecendo com você, mas eu acredito que está acontecendo com muitas famílias, maridos e mulheres e filhos, neste tempo de isolamento, precisaram se comunicar de alguma forma. E talvez se a comunicação não fosse boa e não tivesse sido trabalhada antes desse isolamento, algumas pessoas, alguns irmãos, algumas mulheres ou alguns maridos ou alguns filhos estão sofrendo por falta de comunicação. E não se enganem, meus irmãos, falta de comunicação pode sim acabar com uma família. Então, por isso eu escolhi esse texto, né? Sejam prontos a ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, casa bem com o que nós queremos falar. Eu gostaria de trazer nessa tarde, em rápidas palavras, alguns princípios que, se você colocar em prática, você terá uma boa comunicação no seu lar, uma boa comunicação no seu casamento, uma boa comunicação entre os cônjuges. Então, primeiro ponto para que eu tenha uma boa comunicação, o primeiro princípio para eu poder ter uma boa comunicação é ouvir com mais atenção. Ouvir com mais atenção. Este é o primeiro ponto. Tiago 1,19, como nós lemos, fala: sejam prontos para ouvir e tardio para falar. Muitas pessoas dizem, né, e falam com razão, que o ser humano nasceu com duas orelhas e uma boca.
Porque se Deus quisesse que o homem falasse mais do que ouvisse, ele tinha nascido com duas bocas e uma orelha. Mas na verdade nós temos duas orelhas e significa que nós precisamos ouvir mais do que falar. E aí, uma boa comunicação, ela começa com o entendimento de todos que estão envolvidos no lar, que uma boa comunicação começa com ouvir com atenção. E o que é ouvir com atenção? É deixar de lado os nossos interesses quando o outro está falando. Tem muitas pessoas que se perdem na comunicação e o marido não consegue entender a esposa e a esposa não consegue entender o marido, os filhos não conseguem entender os pais e os pais não conseguem entender os filhos, porque eles não param para ouvir com atenção nos momentos em que o outro está tentando se comunicar, né? Eu não sei se já aconteceu com você, mas é muito ruim quando alguém está falando com você, ou quando você está falando com outra pessoa, e essa pessoa, ao invés de te ouvir, está divagando em pensamentos, ou pensando, né, ou com o celular na mão, ou prestando atenção numa televisão, ou querendo saber do jogo de videogame, ou querendo prestar atenção em outras coisas e não no sujeito, no ser humano que está ali de frente a esta pessoa tentando comunicar os seus sentimentos, as coisas que lhe afligem, ou mesmo as situações corriqueiras do dia a dia. Então, para que se haja uma comunicação efetiva, as pessoas precisam parar para ouvir. E não somente parar para ouvir, é parar para ouvir com atenção. Desligar os meios de comunicação, desligar o telefone, deixar de dar atenção para outras coisas e dar atenção à pessoa que está falando. Quantos e quantos casamentos e quantas pessoas não estão infelizes hoje porque se reclamam e se queixam que na sua família não há pessoas que as ouçam, não há pessoas que prestem atenção quando elas falam. E isso faz com que o outro se feche, e vai haver um ruído grave no que nós chamamos de comunicação. Então, primeiro ponto que nós precisamos fazer é ouvir com mais atenção. Ouça a pessoa que está de frente a você. Ouça o seu cônjuge, ouça a sua esposa, ouça o seu marido, ouça os seus filhos. Quando eles estiverem falando, preste atenção e entendam o que ele está querendo comunicar. Segundo ponto que nós precisamos fazer para ter uma boa comunicação no nosso lar, nós precisamos aprender a nos comunicar com mais amor. Vou repetir: aprender a se comunicar com mais amor. O que eu quero falar com isso? Nós precisamos aprender a falar a coisa certa, no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa e com a motivação certa. Por que que nós precisamos aprender a falar com mais amor? Porque para ter uma comunicação harmoniosa dentro do lar, nós precisamos ter a certeza que nós estamos ouvindo palavras que transmitam amor. Vou dar um exemplo para você. Não sei se você já ouviu casos, ou se já aconteceu com você, que está aí na sintonia. Se depois quiser mandar um WhatsApp para a gente aqui, para o Ilha comentar ou no ar, né? Quando você ouve alguém falando e alguém fala com carinho e amor, e alguém fala com grosseria, a verdade pode ser a mesma, mas o jeito que você recebe aquela mensagem é diferente. Tem um exemplo na Bíblia que eu acho fantástico, né? O Davi havia cometido um pecado grave, ele havia se apaixonado por uma mulher casada e planejou e arquitetou um homicídio do marido dessa mulher, e Deus levanta um profeta, o profeta Natan, e fala: Natan, eu quero que você vá lá e fale com Davi do pecado dele. E Natan pode ter pensado: eita, e agora? Como é que eu vou comunicar isso para o Davi? E Natan foi lá e planejou e preparou o seu discurso antes de chegar diante de Davi. Falou: olha, Davi, imagine que uma pessoa tenha todas as ovelhas do reino e todo o dinheiro do reino, só que ele se engraça por uma ovelha de uma pessoa pobre, vai e mata essa pessoa para ficar com essa ovelha. O que que nós devemos fazer?
Davi pegou e falou: manda matar esse sujeito, né? E aí o profeta Natan, olha, esse sujeito é você, ó rei. O que eu estou falando, né, com esse exemplo, não é que você deve deixar de falar a verdade ou falar as coisas que incomodam no seu relacionamento ou na sua família, mas você precisa aprender a comunicar-se com mais amor, né? Comunicar a sua fala com amor às pessoas que te cercam. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 4, versículo 15, que a verdade ela precisa ser comunicada sim, mas ela deve ser comunicada em amor. Imagine que você chegue, né, você na condição de filho, você ouça o seu pai chegando para você e você cometeu um deslize qualquer e seu pai chega para você e fala: olha, você está errado, você merece isso, merece aquilo, e começa a falar de maneira grossa, áspera e uma maneira que pareça que a pessoa não te ama. Como é que essa pessoa vai ouvir o seu pai? Como é que você ouviria o seu pai e a sua mãe desse jeito? Agora imagine um pai que chega para o filho e fala: filho, você sabe que eu te amo, né? Mas você precisa ser corrigido porque você errou nisso. Então, em nenhum momento você vai estar deixando de corrigir ou faltar com a verdade, mas que nós precisamos aprender é se comunicar com mais amor, né? Isso não somente nos exemplos graves, mas nas pequenas coisas também. Aprenda a elogiar o seu marido, aprenda a elogiar a sua esposa, e esse já é o terceiro tópico que nós estamos falando, mas aprenda a falar de maneira gentil, de maneira agradável, de maneira amorosa, porque eu vou falar uma coisa para você: ninguém aguenta passar a vida toda com o jumento batizado. Então aprendamos a nos comunicarmos com mais amor. Terceiro ponto, aprenda a elogiar as pessoas com generosidade. Elogie com mais generosidade. Faça um elogio sincero. Um elogio, ele pode ser um bálsamo para a alma de pessoas que estão sofrendo dentro do lar. Então tem pais que passam a vida toda com os filhos e eles não conseguem comunicar afeto e carinho para os seus filhos e não conseguem elogiar os seus filhos. Eu gosto do exemplo que eu ouvi uma vez que aconteceu com um colega meu. Ele morto de feliz porque tinha tirado uma nota boa numa prova e quando chegou em casa falou: olha, mamãe, eu tirei uma nota boa, né? E consegui tirar 10 numa matéria que eu estava indo ruim. E aí a mãe virou para ele e falou: você não fez mais do que sua obrigação. Quantas e quantos casamentos, quantas e quantas famílias não estão sendo destruídas porque falta um elogio sincero e um elogio que acalente o coração dos membros da família. Há quem diga que um elogio sincero, ele vale muito mais do que 1000 críticas. Tem um velho ditado chinês que diz que é mais fácil você apanhar moscas com uma gota de mel do que com um barril de pólvora. Então você consegue atrair mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de pólvora. Aprenda que há poder no elogio sincero. E quando eu falo elogio sincero, eu não estou falando para você elogiar as pessoas da boca para fora ou inventando coisas que não é verdade, porque há uma diferença muito grande entre elogio sincero e bajulação. E o que as pessoas precisam é de elogios sinceros. Olhe para sua esposa, elogie o que ela fez de bom, reconheça o que as pessoas fizeram de bom naquele dia no seu lar. Né? Tem maridos que passam 10, 15, 20 anos, não conseguem reconhecer o trabalho que a esposa tem para manter a casa organizada, os filhos limpos e a comida feita, né? Uma comida bem feita. Tem mulheres que não lembram do sofrimento que os maridos têm quando saem para trabalhar. Aprenda a elogiar sinceramente. E eu vou dar uma dica para você. Quando você for elogiar alguém, elogie alguém dando uma evidência de que porque ela está recebendo aquele elogio. Deixa eu dar um exemplo. Quando você quiser elogiar o seu esposo, falar,
para o seu esposo que ele é um rapaz trabalhador, fale, olha, eu gostaria de te elogiar porque você é um rapaz trabalhador. Sabe qual é a evidência disso? Você acorda cedo, debaixo de sol e chuva, para enfrentar o seu trabalho. Te garanto que você fazendo isso, você vai encher o coração do seu marido de alegria, né? A mesma coisa você pode fazer com a sua esposa. Elogie a beleza dela, elogie o trabalho dela, cultive este ambiente gostoso de comunhão, de amizade, de afeto, onde as pessoas estão sendo valorizadas. Te garanto que se você fizer isso, você vai ter um lar abençoado. Quarto ponto para ter uma boa comunicação, aprenda a perdoar com mais compaixão. Aprenda a perdoar com mais compaixão. Não existe, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido ouvinte, família perfeita. Não existe relacionamentos perfeitos. Toda família vai precisar, em algum momento, de renúncias e investimento. Toda família vai precisar, em determinados momentos, de que os membros da família exercite perdão. E se você não aprender a perdoar e nem pedir perdão, você vai ter um problema sério de comunicação. Porque quando você não perdoa, você não consegue ouvir o outro, nem dar a atenção que o outro precisa. E quando você não é perdoado, o outro também não te ouve. E a Bíblia fala que nós não podemos deixar criar raiz de amargura no nosso coração. O perdão, meu querido irmão, minha querida irmã, ele é um bálsamo para a alma daquele que libera. Exercer perdão pode trazer liberdade para sua alma e cura para sua alma. Então aprenda a perdoar. Tem um exemplo que todas as pessoas gostam de usar, né, quando estão falando sobre perdão na família. Tem pessoas que não perdoam e não conseguem esquecer-se de coisas que aconteceu no passado. E aí fica vindo à tona e não consegue perdoar. Meu irmão, minha irmã, largue este fardo, deixe essa carga, entregue este sofrimento a Cristo e libere perdão para sua família. Haja assim, você terá uma família restaurada. E por último, para encerrarmos, gostaria de lembrar que para ter uma comunicação, uma boa comunicação no nosso lar, a gente tem que aprender a cultivar um relacionamento com Deus. Sim, precisamos ter um excelente relacionamento com Deus para ter uma boa comunicação no lar. Se eu não consigo ter um relacionamento e uma comunicação com Deus, como é que eu vou trazer isso para minha casa? Todo lar e toda casa precisa da presença de Deus. Salmo de número 127 diz: se Deus não edificar o lar, em vão vão trabalhar aqueles que nela edifica. Se você não tiver essa íntima relação, essa íntima e pessoal relação com Deus, você não vai conseguir edificar a sua casa da maneira como Deus quer. E eu posso te dizer com toda certeza, você pode ter dinheiro, conquista, você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, a sua casa vai ser como se fosse um quarto vazio, uma casa vazia. A presença de Deus, ela pode trazer sentido para sua casa e para o seu relacionamento familiar. Então, quer ter uma boa comunicação? Comece os membros da família se comunicando com Deus e falando: Deus, me ajude a se comunicar com a minha família, me ajude a me comunicar com a minha esposa, me ajude a se comunicar com os meus filhos. Te garanto que Deus fará e te ajudará a manter uma boa comunicação. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Ore pelo departamento da família da Assembleia de Deus. Orem pela vida dos nossos irmãos e oremos para que Deus tenha misericórdia de nossa nação nesse período de crise. Amém? Nós estaremos orando por sua família daqui e que Deus abençoe cada um. Deus abençoe a sua vida também, irmão William. Paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão William. A paz do Senhor a todos os ouvintes. A paz do Senhor, irmã Yandra, e a todos os que estão na sintonia do programa O Poder da Intercessão. Eu gostaria de, em rápidas palavras,
trazer uma rápida reflexão de um tema que julgo ser importante,